Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos começa a narrar no seu evangelho os embates dos fariseus com Jesus. Acho que seria interessante vocês conhecerem quem eram os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram autoridades judaicas da época, e outros grupos que viviam por lá. Para isso, sugiro o vídeo que segue. Com a conquista de Alexandre o Grande, o helenismo mudou a mentalidade do mundo antigo e, consequentemente, influenciou a religião de Israel. Alguns judeus se apegaram com mais perseverança à fé de seus pais, ao passo que outros se dispuseram a adaptar seu pensamento às novas ideias que surgiram da Grécia. Diante disso, o choque entre o helenismo e o judaísmo deu origem a diversas seitas judaicas que vemos na época de Jesus. Saduceus. Os saduceus eram um partido religioso e da nobreza que emergiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. O partido dos saduceus, provavelmente denominado assim por causa de Zadok, o sumo sacerdote escolhido por Salomão, negava a autoridade e a tradição e olhava com suspeita para qualquer revelação posterior à lei de Moisés. Eles negavam a doutrina da ressurreição e não criam na existência de anjos ou espíritos. Eram em sua maioria gente de posses e posição e cooperavam de bom grado com os helenistas da época. Os principais sacerdotes eram em grande parte saduceus e o sumo sacerdote era escolhido dentre eles. No tempo do Novo Testamento, controlavam o sacerdócio e o ritual do templo. Eram também o partido majoritário no Sinédrio, o Conselho Superior dos Judeus, onde eles e os fariseus frequentemente tomavam posições opostas. A sinagoga, por outro lado, era o local de reunião dos fariseus. Os fariseus eram os descendentes espirituais dos judeus piedosos que haviam lutado contra os helenistas no tempo dos Macabeus.
Já imaginou você ser lembrado no livro mais importante da história do mundo por várias gerações e séculos à frente do seu tempo? Porém, o seu nome ser lembrado como algo que não é um exemplo a ser seguido e um sinônimo de alguém hipócrita. Pois é, essa é a fama que persegue os fariseus até hoje. Fariseus hipócritas. Você já deve ter escutado essa expressão dentro ou fora da igreja. Mas você sabe o que fez eles terem essa fama hoje em dia? A primeira coisa que você deve entender é que os fariseus não foram apenas um grupo de homens que simplesmente se juntaram para falar mal de Jesus. Na verdade, eles eram um grupo político dentro daquela ordem religiosa da época. Eles foram um grupo de judeus extremamente devotos à Torá, é o que chamamos hoje de Velho Testamento. Eles surgiram no século II a.C. e foram responsáveis por criarem a instituição da sinagoga, juntando a lei escrita e a oral, que era passada de geração em geração, criando assim as leis que toda Jerusalém seguia. Eles eram chamados de fariseus porque esse nome significa separado. Eles eram separados do resto da população comum para se consagrarem ao estudo da Torá. Por esse motivo eles eram chamados de fariseus. Eles acreditavam que para agradar a Deus cada pessoa tinha que obedecer fielmente a todas as regras das escrituras e da tradição. Os fariseus eram completamente religiosos e com muitas regras a serem seguidas. Eram os responsáveis por pregarem nas sinagogas. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. E essa foi a principal diferença ideológica entre os saduceus, pois os saduceus não acreditavam em ressurreição nem em seres espirituais, mas havia uma grande semelhança, ou melhor, algo em comum que uniam esses dois lados. Você já deve imaginar. Ambos rejeitaram Jesus e todas as afirmações que ele seria o Filho de Deus. E agora entraremos na principal polêmica que desencadeou em uma confusão que resultou na morte de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus condenou os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. Condenou os fariseus por serem pessoas hipócritas. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral que à palavra de Deus. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou o desprezo que eles tinham e a falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Esses dois grupos caíram em extremos. Um lado usava uma fachada religiosa para conseguir poder político e outro exagerou na quantidade de regras que eles colocaram como modelo a ser seguido. Ambos usavam uma máscara religiosa para se beneficiarem às custas das pessoas leigas. Muitos eram corruptos nos bastidores pensando apenas em poder. Esses dois grupos se afastaram de Deus e tinham outras prioridades. Eles também não tinham a humildade para aceitar que podiam estar errados. Nós vemos isso em muitas passagens bíblicas e quando Jesus os repreendeu, em vez de se arrependerem, os dois grupos se uniram para prender e depois matar Jesus. Os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Essênios. O essenismo foi uma reação rigorosa ao externalismo dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Eles optavam por se afastar da sociedade e viver uma vida de renúncia e abstinência. Davam atenção à leitura e estudo das escrituras, à oração e às lavagens cerimoniais. Suas posses eram comuns e eram conhecidos por sua dedicação e piedade. Eles eram contrários à guerra e à escravidão. Após a descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947, é amplamente aceito entre os estudiosos que a comunidade de Qumran era uma colônia de essênios. Os escribas não eram estritamente falando uma seita, mas sim membros de uma profissão. Era em primeiro lugar copista da lei. Vieram a ser considerados autoridades quanto às escrituras e por isso exerciam uma função de ensino. Sua linha de pensamento era semelhante à dos fariseus, com os quais aparecem frequentemente associados no Novo Testamento. O ensinamento dos escribas pretendia ajudar o povo a obedecer à lei, mas infelizmente, como as palavras de Jesus a respeito dos escribas indicam, às vezes o zelo pelos detalhes ofuscava as questões fundamentais da lei. Zelotes. Enquanto fariseus e saduceus tentavam conviver com o governo romano e os essênios sonhavam com a poderosa intervenção futura de Deus, muitos judeus não estavam dispostos a esperar.
Em 6 d.C., por ocasião de um recenseamento romano com vistas à cobrança de impostos, Judas o Galileu liderou uma importante revolta que serviu de inspiração a futuros grupos rebeldes, geralmente rotulados de zelotes. É possível que Barrabás, aquele salteador que estava preso por ocasião do julgamento de Jesus, fosse o líder de um desses grupos. Os romanos suprimiram vários levantes anteriores, mas a grande revolta provocada por zelotes em 66 d.C. resultou na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Os herodianos criam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes o Grande, que procurou romanizar a Palestina em sua época. Eles eram mais um partido político que uma seita religiosa. Prosélitos. Apesar de os judeus serem frequentemente mal interpretados e ridicularizados, um número considerável de gentios era atraído pela religião judaica e tomava a importante decisão de se tornar prosélito. Que lição nós podemos tirar hoje? Com o conhecimento destes grupos religiosos, poderemos entender melhor o que aconteceu na vida pública de Cristo. Quanto mais aprofundarmos na vida de Cristo, mais a sua figura brilhará para nós, mais veremos a sua santidade e majestade e o tamanho do seu amor por nós. E é aqui que encontraremos a verdadeira sabedoria da vida. Vale a pena. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.